Olá, estudante do 9º ano, né, do ensino fundamental. Aqui comigo está o Heron, né? A aula de matemática de hoje, a gente vai resolver, né, alguns problemas do PET 2. Então, esta, né, é nossa última semana, né? E eu vou fazer uma revisão da última aula que a gente viu ângulos, né? Ângulos convexos, né, tem a medida menor que 180 graus. Então, o transferidor, né, eu tenho um instrumento bastante útil para medir um ângulo, né? E se eu tenho esse ângulo nulo, né, igual no ponteiro do relógio, né, quando fica sobreposto, né, um sobre o outro, eu tenho, né, quando está meio-dia, por exemplo, né, um segmento fica sobreposto ao outro e eu tenho aí um ângulo nulo. Então, nós estamos, né, aqui com meia volta completa, que é 180 graus, se formar, né, um transferidor também que pode ser completo, 360 graus, nós temos o ângulo de uma volta, né, completa. Então, o ângulo raso, né, que também recebe esse nome especial, é o ângulo formado de meia volta. E o ângulo, né, que fica formado, né, pela perpendicular, né, aqui nós temos o ângulo reto, né? Então, são ângulos especiais, que a gente tem esses nomes especiais, e os ângulos entre 0 e 90 graus também recebem o nome especial de ângulo agudo, ok? E os ângulos que estão, né, entre 90 e 180 também recebem um nome especial, que é obtuso, ok? Então, nós temos aqui alguns ângulos, né, que a gente vai relembrar e relembrando também o que são congruentes. Ângulos congruentes possuem a mesma medida. Então, nós temos aqui ângulos opostos pelos vértices e nós temos um triângulo. Outra coisa que nós vimos é que a soma dos ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Então, eu posso calcular esse ângulo. Eu sei que este é 90 graus, né? Este é 30. Então, se eu somar 30 mais 90 mais x é igual a 180, eu consigo descobrir quanto que vale esse ângulo, que é o x que eu estou querendo achar. Então, vai ser 180 menos 30, né? Passando para o outro lado fica negativo, menos 90, que é igual a 60 graus. Então, esse ângulo x vale 60 graus. Ele é um ângulo, né, agudo, né? Então, a gente vai falar esses detalhes aqui também. Outro ângulo que eu estou chamando a atenção aqui é do ângulo externo ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo externo, né, que é o prolongamento desse lado do triângulo, e este ângulo externo com este, né, soma 180 graus. Então, 90 com mais 90, 180 graus. Formou um ângulo raso de 180 graus, se eu somar, né? Mas o então, também vale 90. Então, ele é congruente, né? Tem a mesma medida desse. Observações, né? 120 é convexo, né? Convexo tem menos de 180 graus. E obtuso, porque está entre 90 e 180 graus. O ângulo A aqui, olha, ele é oposto pelo vértice. Além dele ser convexo, né, tem menos de 180 graus, ele é agudo, porque ele tem menos de 90 graus, é oposto pelo vértice, então ele também é congruente. Congruente a qual? A esse x que eu já encontrei aqui, de 60 graus. Então, o ângulo A também eu consigo encontrar que é 60 graus. Bom, ângulos complementares e suplementares, né? O ângulo A aqui, ele é oposto pelo vértice, né? Então, ele tem 60 graus
E se eu quiser o ângulo complementar aqui do Z, por exemplo, eu vou somar, complementar é que soma 90 graus. Então, Z mais 30 tem que somar 90 graus. Quanto que vale o Z, então? Vai ser 90 menos 30, o Z também vale 60 graus. E suplementares somam 180 graus. Então, no exemplo aqui que eu tenho, o Y mais 60, eu posso pegar tanto esse 60 quanto esse 60, que nós já descobrimos, né? Tem que somar quanto? 180 graus, são ângulos, o ângulo Y é suplementar, né? Então, com eles juntando, soma 180 graus. Quanto que vale o Y, então? 180 menos 60, o Y vale 120 graus. Bom, relembrando o teorema de Tales, eu tenho que retas paralelas, então eu tenho duas retas paralelas e nessa região, né, a gente chama de região interna. O que está de fora das paralelas é chamado de região externa. Então, se eu passar uma reta transversal cortando, né, as duas retas paralelas, eu também tenho algumas relações importantes de ângulos, né? Por exemplo, este ângulo e este ângulo é conhecido como alternos internos e eles são congruentes, né? Congruentes têm as mesmas medidas. Alternos internos que estão dentro da região interna, né, entre as paralelas. Então, se esse vale 50, este ângulo é alterno interno, então se eu perguntar quanto que ele vale, quanto que ele vale? 50 graus, ok? E se eu perguntar quanto que vale o Y aqui, que é este ângulo? Ele vai ser um ângulo suplementar a 50 graus aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho que 180 graus, né, menos 50 vai dar a medida do ângulo Y. Então, este ângulo Y vale quanto? 130 graus. Acabei descobrindo esse ângulo Y, que é 130 graus, e aqui eu faço uma pergunta, né? Ângulo agudo, então, né? Tem que ter menos de 90 graus, então é o 50. O Y é agudo? Não. O Y é obtuso. O Y vale 130 graus. Bom, alternos internos. Eu tenho, se esse aqui é o Y e eu tenho esse que vale 130 graus, eles são alternos internos. Esse também vai valer quanto? 130 graus. Bom, aqui eu tenho outro tipo de ângulo, que a gente chama de colaterais internos, né? Eles estão dentro da região interna das paralelas e eles somam quanto? 180 graus. 50 mais 130 dá 180 graus. Aqui também eu tenho. Se esse é 50, esse também eu posso descobrir que eles têm que somar quanto? 180 graus, ok? Um exercício do PET, né? Sabendo que x é um ângulo reto, então x vale quanto? 90 graus, né? Classifique o triângulo, né? E calcule os valores de x, y e z. Então, o x foi dado, né? Qual que é o valor de x? 90 graus. Se x é 90 graus, esse triângulo é classificado como triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem um ângulo interno de 90 graus. Bom, e qual o valor de z? O z está fácil aqui de eu descobrir, porque eu sei que esse ângulo externo vale 150, esse mais esse tem que somar quanto? 180 graus. Então, eu posso calcular o z, né? Como 180 menos 150, eu vou achar o valor de z. Então, quanto que vale o z? 30 graus. Achei o z,
achei o x, que já foi dado, que é um ângulo reto. Todo ângulo reto mede 90 graus. Falta eu achar o y. Qual o valor de y? Como que eu posso achar o valor de y? Ele é um ângulo interno do triângulo. Eu já calculei o x, né? Eu já calculei o z, já tenho o x e eu posso encontrar o y. Y é igual a 180 graus menos 90 menos 30, que vai ser igual a 60 graus, ok? Aqui está errado, né? Mas, na verdade, é grau, não é um número ordinário, ok? É por causa da fonte que mudou. Bom, o próximo exercício também está no PET. Nós temos aqui o valor de x que eu quero descobrir, né? Então, aqui está fácil, ó. X mais 110 é igual a quanto? Isso tudo não é um ângulo raso? Um ângulo raso não mede 180 graus? Então, x mais x dá 2x. É igual a 180 menos 110. Quanto que dá 180 menos 110? 70 graus. Então, vou passar esse 2 dividindo, eu tenho a metade de 70 graus. Então, acabei descobrindo o x, que é 35 graus. Aqui, eu tenho esse E, que é um ângulo externo. E e x são colaterais internos. Ângulos colaterais internos tem que somar quanto? 180 graus. Então, como que eu posso descobrir o E? E mais 35, que é o x, vale quanto? 180 graus. Então, eu tenho E igual a 180 menos 35, que é igual a 145. Achei a medida do E mais o I também eu posso calcular somando 180 graus. Então, eu tenho, como que eu acho esse I? I vai ser igual a 180 menos os 145 graus aqui, que eu achei que é o ângulo E. Então, quanto que vale o I? 35 graus, né? Agora, como que eu posso calcular esse Y, né? Eu tenho aqui, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que ser 180 graus? Então, eu tenho 110, eu tenho o I, que eu já calculei, que é 35, somando com o 110 mais o Y, tem que dar 180 graus. Quanto que vale o Y, então? 180 menos 145, que é igual a 35, ok? 110 mais 35 não é 145? Então, eu tenho aqui, né, o Y também igual a 35 graus. Um outro exercício do PET, né, da semana 4. A diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos, então eu tenho esses dois ângulos, esse eu estou chamando de Y e esse de X, a diferença é 27. Diferença é um menos o outro. Mas eu sei também que, por regra, que ângulos colaterais internos têm que somar 180 graus. Então, eu tenho um sistema. O sistema, a gente tem várias possibilidades de resolver um sistema de equação do primeiro grau. Mas eu tenho duas condições que têm que favorecer, né? O mesmo valor do y aqui tem que ser o mesmo aqui. O mesmo valor do x aqui tem que ser também aqui. Então, como que eu posso resolver esse sistema? Então, eu tenho essas duas equações, eu tenho um método da substituição que a gente fala. A substituição, eu posso escrever y em função de x, um exemplo, né? Então, passei o x para cá, eu não sei quanto que vale o y, nem sei quanto que vale o x, mas eu posso afirmar que eles são colaterais internos, somam 180 graus e que y vai ser igual a 180 menos o x. Outra afirmação, né, que foi dado no problema é que y menos x é igual a 27 graus, que a diferença é 27 graus. Então, como que eu posso fazer? Eu posso pegar este y, que eu já tenho aqui, em função de x, e substituir esse valor no y.
O que está acontecendo? Eu estou substituindo e agora ficou só x, olha. 180 menos x, que é o valor do y em cima, e menos o x é igual a 27. Então, eu tenho menos 2x é igual a menos 180, passando 180 para cá, né? Mais 27. Menos 2x é igual a menos 153, né? E como que eu acho x? Aqui eu posso, né, multiplicar por menos 1, porque eu quero achar o ângulo x. Então, aqui ficou tudo positivo e o x vai ser 153 dividido por 2, que dá 76 graus e meio, 76,5 graus. Então, eu descobri o valor de x, volto aqui, substituo e acho o valor de y. Y é igual a 180 graus menos 76 graus e meio. Então, y é igual a 103,5 graus. E x, 76,5 graus. Então, esse método, vou aproveitar que eu separei, porque existe um outro método também. Tem aluno que acha que esse método da adição, que eu vou explicar agora, é mais fácil. Então, você pode escolher qual método, né, você acha mais fácil. Então, nós já descobrimos, mas eu vou voltar aqui com o método da adição. O método da adição, eu vou procurar anular uma incógnita. Então, aqui está fácil para anular, olha. Porque eu já tenho mais x menos x, se eu somar esses dois, some o x, ficou 0x, e aqui y mais y dá quanto? 2y. Aí eu estou somando, né? Por isso que é chamado do método da adição. Então, eu tenho 2y é igual a 207, e eu tenho que y é igual a 207 dividido por 2. Então, y vai ser igual a quanto? 103 graus, né? E meio. Então, é o mesmo valor, confirmando, só um outro jeito de fazer, né? Que a gente chama de método da adição. E aí, no método da adição, eu encontrei y, vou substituir em uma das equações aqui, olha. Vou pegar de cima, x é igual a 180 menos o y, o x é igual a 180 menos 103 graus e meio, o mesmo valor que a gente já tinha encontrado, 76 graus e meio, ok? Então, vocês podem escolher qual método é melhor para calcular. Um outro exercício que nós temos no PET, né, 2, finalizando aí a semana 4, né, que a gente está finalizando o PET 2, então nós temos este exercício. Então, chamando a atenção para este ângulo. Este ângulo é alterno interno. Ângulos alternos internos também mede quanto? 68 graus, né? E aí, como que eu descubro este ângulo? Uma dica, né? Nós temos aqui um triângulo. Foi dado este ângulo do triângulo, e como que eu posso calcular este ângulo desse triângulo? Pensando no triângulo, né? Então, eu tenho esse valor mais 68 mais 23 é igual a 180 graus. Então, se eu somar, né, tudo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como que eu acho o A? A vai ser igual a 180 menos 91, né, que eu juntei esses dois, igual 91, né? Então, quanto que dá o A? 180 menos 91 graus dá 89 graus. Então, nós estamos finalizando o PET 2. Qualquer dúvida, né, vocês podem rever essa aula, né, entrar em contato conosco e muito obrigada pela sua participação.